Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM e também o portal Ponta Porã Informa, TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020, né? Fala de Campeonato Brasileiro, já que nós tivemos 8 partidas disputadas na noite desta quarta-feira, dia 7, e abriram a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em dia de fraco clássico no alvinegro entre Corinthians e Santos, o Atlético Mineiro decepcionou diante do Fortaleza, enquanto que Flamengo e São Paulo atropelaram o Sport e Atlético Goianiense. Na Neoquímica Arena, Timão e Peixe criaram um pouco, né, e ficaram no 1-1. Já no Maracanã, Pedro marcou 2 vezes e conduziu o Mengão aos 3-0 sobre o Leão da Ilha. No Morumbi, os garotos tricolores aliviaram a pressão sobre Fernando Diniz, fazendo 3-0 no Dragão do Centro-Oeste. Além disso, no Castelão, o Galo não fez valer o homem a mais desde o primeiro tempo e tomou 2-1 do Leão do Pici, né, o Fortaleza, e acabou sendo derrotado. Com os resultados do dia, que ainda viu a vitória de 2-1 do Botafogo sobre o Palmeiras, a sapecada do Bahia 3-0 no Vasco, o 2-1 do Grêmio no Coritiba e o surpreendente 4-2 do Fluminense sobre o Goiás fora de casa, a parte de cima da tabela de classificação ficou ainda mais embolada. O Atlético Mineiro aparece na ponta com 27 pontos, mas Flamengo com 24, São Paulo com 23, Internacional e Palmeiras com 22, Fluminense e Santos com 21, Sport e Fortaleza com 20 aparecem meio que babando ali atrás, né? A zona de rebaixamento, por outro lado, é composta por Goiás com 9, o Red Bull Bragantino e o Coritiba com 12 e o Ceará com 14. O Atlético Paranaense tem 14, Botafogo 14, Atlético Goianiense, Corinthians e Bahia com 15, vem um pouquinho acima, né? Vasco da Gama com 18, Grêmio com 17, fazem aquela fronteira ali entre os dois blocos. Nesta quinta-feira, o Atlético Paranaense recebe o Ceará na Arena da Baixada às 18 horas. É um confronto aí contra o rebaixamento, né? E enquanto que o Internacional visita o Red Bull Bragantino às 20 horas lá no estádio Nabia Bichedid em Bragança Paulista. Resultados então do campeonato, da rodada do Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada com 8 jogos realizados, faltando 2, né? Corinthians e Santos 1-1, Flamengo 3, Sport 0. O Flamengo no começo foi lá, fez 3-0 e se segurou depois, né? Administrou apenas o resultado. O Grêmio fez 2-1 no Coritiba, o Bahia 3-0 no Vasco da Gama, São Paulo 3, Atlético Goianiense 0, Goiás 2, Fluminense 4, Botafogo 2, Palmeiras 1. Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro, Palmeiras. Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. Atlético Paranaense e Ceará e Bragantino e Internacional jogam hoje. A liderança é ainda do Atlético Mineiro com 27 pontos. O Flamengo tem 24 pontos com a vitória de ontem, é o segundo colocado. O São Paulo é o terceiro com 23. O Internacional tem 22, né, e joga hoje, né? É o quarto colocado. O quinto é o Palmeiras, também 22 pontos. Sexto Fluminense 21, sétimo Santos 21, oitavo Sport 20, nono Fortaleza 20, décimo Vasco 18, décimo primeiro Grêmio 17, 12º Bahia Corinthians, 12º Bahia 15, perdão, 13º Corinthians 15, 14º Atlético Goianiense 15, 15º Botafogo 15, 16º Atlético Paranaense 14, 17º Ceará 14, que abre a zona do rebaixamento, mas joga hoje, pode sair, né? O Atlético Paranaense tem os mesmos 14 pontos, está na 16ª colocação, está uma posição acima da zona do rebaixamento. Em 18º vem o Coritiba, que ontem perdeu, está com 12 pontos. 19º Bragantino, que joga hoje, tem 12 pontos. E 20º Goiás na lanterna, tem apenas 9 pontos somados até aqui, né? Então, essa é a situação do Campeonato Brasileiro, que já segue aí, Tião Prado, no próximo fim de semana com mais uma rodada, a 15ª rodada, né? Nós teremos no sábado, no São Januário, o clássico entre Vasco e Flamengo, 16 horas, né? No Allianz Parque, mais um clássico, o Palmeiras recebe às 18 horas ao São Paulo. No sábado ainda, às 18 horas, o Coritiba no Couto Pereira joga contra o Fortaleza. O Atlético Mineiro, às 20 horas, no Mineirão, joga contra o Goiás. No domingo, às 15 horas, tem Fluminense e Bahia no Maracanã. Na Vila Belmiro, às 15 horas, Santos enfrenta o Grêmio, né? O Sport, na Ilha do Retiro, joga às 17h15 contra o Botafogo. O Atlético Goianiense, às 17h15, joga contra o Bragantino no Olímpico de Goiânia. O Internacional no Beira-Rio, no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, enfrenta o Atlético Paranaense
às 19h30, no mesmo horário no Castelão, no Castelão lá no Ceará, em Fortaleza, né? O Ceará joga contra o Corinthians. Esses serão os jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Na segunda divisão, apenas um jogo para complemento da 14ª rodada no Mineirão. No Mineirão, precisando desesperadamente da vitória, o Cruzeiro enfrenta o Sampaio Corrêa. Os dois estão na zona do rebaixamento. Cruzeiro, 11 pontos, 17º colocado, 18º Sampaio Corrêa, 11 pontos. A diferença é que o Sampaio Corrêa tem 3 jogos a menos em relação ao seu adversário, né? Então, vive um pouquinho melhor a situação do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. Copa do Brasil, a CBF divulgou no fim da noite de ontem a tabela das oitavas de final da Copa do Brasil e determinou que Fortaleza e São Paulo vão abrir esta etapa do torneio daqui a uma semana, no dia 14, às 18h15 no Castelão, primeiro jogo lá em Fortaleza. Já o confronto da volta no Morumbi vai ser realizado em um domingo, no dia 25 de outubro, às 19h30. Isso significa que esse confronto estará encerrado sem que os outros 7 das oitavas de final tenham sido iniciados, ou seja, vai ser o primeiro confronto definido, né? A série entre Botafogo e Cuiabá será realizada em 2 terças-feiras. Os confrontos vão ser disputados no Engenhão, dia 27, às 20h30, e na Arena Pantanal, em 3 de novembro, às 18 horas. No dia 28 de outubro, uma quarta-feira, será uma noite de 4 jogos, né? Santos e Ceará, às 15 horas, um dia de 4 jogos, porque 15 horas é de dia, né? O Santos enfrentou o Ceará na Vila Belmiro, Atlético Goianiense enfrentou o Internacional às 18 horas no Estádio Olímpico, além de 2 confrontos às 20h30, Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada e Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. Dessas 4 séries, uma terá o jogo da volta na terça-feira seguinte, dia 3 de novembro, às 20h30 no Castelão, entre Ceará e Santos. No dia seguinte, às 18 horas, o Inter recebe o Atlético no Beira-Rio, o Atlético Goianiense. Já às 20h30 serão disputados duelos de Flamengo e Corinthians no Maracanã e no Independência, respectivamente, né? Porque o Corinthians enfrenta o América Mineiro e o Flamengo o Atlético Paranaense. Já os confrontos do Red Bull Bragantino e o Grêmio, Red Bull Bragantino e Grêmio e o Juventude serão realizados em 2 quinta-feiras, né? No dia 29, no Red Bull Bragantino e Grêmio, nada de Juventude, né? Serão realizados em 2 quartas-feiras, no dia 29, na Bia Bichedid em Bragança Paulista, com um confronto na Arena Grêmio, sendo às 20h30. Então são as tabelas aí, é a tabela, né, da oitavas de final da Copa do Brasil. E hoje começa as eliminatórias para a Copa de 2022, né? Depois de muita espera e adiamento por conta da pandemia de coronavírus, as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 começam a ser disputadas nesta quinta-feira. São 10 seleções em busca de 4 vagas diretas e uma para a repescagem rumo ao Catar. Na primeira rodada, entre os principais atrativos, estão o duelo entre Uruguai e Chile, e o Lionel Messi que vai estar entrando em ação. 3 jogos acontecem hoje. O Brasil estreia contra a Bolívia na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, na sexta-feira. Todas as partidas serão acompanhamento. Nós estaremos acompanhando aqui, né, Tião Prado, na Cerro-Corá FM, trazendo para você depois as informações. Às 18h30 em Assunção tem Paraguai e Peru. Paraguai chega querendo esquecer as eliminatórias passadas, quando chegou na última rodada precisando de uma vitória para ir à Copa, mas perdeu em casa para a Lanterna Venezuela. Entre seus principais nomes aparece um trio defensivo, que a gente pode chamar de brasileiro, né, formado pelo goleiro Gatito Fernandes, que atua no Botafogo, o zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras e o Júnior Alonso, né, do Atlético Mineiro. O Peru, que esteve na Rússia em 2018, após passar pela repescagem, vai iniciar sua trajetória sem seu maior goleador, o Guerreiro, lesionado, e tem previsão de volta aos gramados apenas para o ano que vem. O time treinado por Ricardo Gareca surpreendeu na última Copa América, quando perdeu na final para o Brasil no Maracanã. Desde então, venceu apenas um dos 5 amistosos que fez justamente contra a seleção brasileira em setembro do ano passado. Uruguai e Chile, 18h45, a seleção uruguaia foi a segunda melhor das últimas eliminatórias, mas foi eliminada de forma precoce na última Copa América, nas quartas de final contra o Peru nos pênaltis. Com Arrascaeta e Suárez entre os nomes mais conhecidos, o time de Oscar Tabares não terá Cavani, que recentemente fechou com o Manchester United e ainda não entrou em campo nesta temporada. Campeã das últimas
3 edições da Copa América, a seleção chilena acabou ficando fora da última Copa do Mundo após uma campanha muito ruim nas eliminatórias. A base se mantém com alguns medalhões como Vidal, Alexis Sánchez e Vargas, mas o técnico Reinaldo Rueda também conta com alguns jovens em sua lista de convocados. Também teremos Argentina e Equador às 20h30 em Buenos Aires. Invicta após a Copa América, quando foi eliminada pelo Brasil na semifinal, a seleção argentina viu seu grupo ficar completo com a chegada de Messi. Terceira colocada na última edição, a equipe comandada por Lionel Scaloni, que optou por deixar Di Maria de fora da convocação, vem com nomes em alta na Europa, como Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Lucas Ocampos, do Sevilha. Os dois devem fazer companhia ao Messi, o camisa 10 argentino, no ataque. O Equador, por sua vez, vai estrear um técnico, né? No primeiro jogo oficial deste ano. Gustavo Alfaro, ex-Boca Juniors, vai substituir o Jordi Cruyff, que chegou a ser anunciado, mas não comandou um treino sequer. Presente na Copa de 2014, né, a equipe equatoriana ficou apenas na 8ª colocação nas últimas eliminatórias, à frente somente da Bolívia e da Venezuela, né? São os jogos aí, só para fazer um resumo do que serão os jogos. E aí tem sequência na sexta-feira, com mais 2 partidas, né, com o Brasil em campo. Vai jogar contra a Bolívia, né, no estádio do Corinthians, lá na Neoquímica Arena. E a rodada já tem sequência, né, na terça-feira, com todos os jogos da segunda rodada sendo realizada na próxima terça-feira, né? Então, além de Brasil e Bolívia, na sexta-feira também tem a Colômbia jogando contra a Venezuela. E lá na terça-feira nós teremos Bolívia e Argentina, Equador e Uruguai, Venezuela e Paraguai, Peru e Brasil, além de Chile e Colômbia. São essas as informações, Tchau Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.